E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um resumão aqui falando sobre algas. Conteúdo muito importante aí para vários aspectos relacionados a elas no Enem, no seu vestibular. Então, vamos fazer um resumão aqui, tá? Então, para a gente começar já de cara, alga não é vegetal. Vai ruir todas as estruturas, né? A alga, então, é um organismo que está dentro do reino protoctista e não do reino das plantas. Então, não vamos classificar algas com raiz, caule, né, presença dessas estruturas, porque não estamos falando de vegetais. A ciência, né, os estudos demonstram que elas são os precursores dos vegetais, mas elas não estão inclusas no grupo do reino plante, ok? Mas nós temos características muito semelhantes aí entre plantas e algas. Para começar, então, o grupo de algas é um grupo bem diverso. Nós temos organismos unicelulares ou pluricelulares, nós temos organismos que são eucariontes e nós temos organismos autotróficos, assim como os vegetais. Os autótrofos são aqueles organismos que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, as algas são, né, dentro dessa classificação, organismos que fazem fotossíntese. Já de cara, quero lembrar aqui também para vocês que as algas, elas são realmente o pulmão do mundo, se é que esse termo existe, né? E por falar em pulmão do mundo, eu lembrei agora aqui gravando o vídeo que a Prof. Ju também tem um vídeo, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal, né? TBT, falando sobre o fato da Amazônia ser o pulmão do mundo. Esse vídeo deve estar aqui, ó. Isso, ele vai passar, acho que é desse lado. Se não for aqui, vai passar aqui, mas eu acredito que é aqui, né? Tá tudo virado a câmera e tal. Se não for aqui, ele vai ser aqui, ok? Mas eu acho que é aqui, não sei, deve ser aqui. Em algum dos lados vai aparecer aqui o card do vídeo da Amazônia é o pulmão do mundo, mito ou verdade, para você assistir, tá? E se é que essa história de pulmão é certo, né? Porque o pulmão ele não produz oxigênio, o pulmão ele simplesmente capta o oxigênio do ar para fazer o processo respiratório, tá? Então esse negócio de falar que é o pulmão do mundo, né? Não, é o produtor mesmo, né? Então as algas, elas produzem grande parte do oxigênio que a gente consome, que elas consomem, que nós consumimos, que todos os seres vivos consomem, porque quando a gente pensa em algas vivendo no oceano, o oceano é muito vasto, muito grande, a quantidade de luz solar que nós temos irradiada nos oceanos para que elas consigam fazer fotossíntese, né, é muito grande. Então eu não vou ter alga, por exemplo, né, lá na Fossa das Marianas, que é um local extremamente escuro em que a luz solar não consegue penetrar na água, né, através do processo de refração, tá? Então, a gente tem as algas aí como grandes produtoras, né, de oxigênio. Consequentemente, se elas são autótrofas, uma das importâncias que nós também podemos relacionar aí é o fato delas serem os organismos da base da cadeia alimentar, elas são organismos produtores, tá? Então, como elas são produtores, produzem seu próprio alimento, elas iniciam as cadeias alimentares aquáticas. Elas vivem em ambientes, então, de mar, de água doce, tá? Vários ambientes aí úmidos ou aquáticos que nós temos dentro do planeta. É importante lembrar também que elas não possuem tecidos nem órgãos especializados, como nós já comentamos ali no começo, né? Não vai formar órgãos porque não é vegetal, raiz, caule, flor, folha, né? E aí nós temos duas importâncias aqui, muito importantes, né? Importâncias importantes sobre as algas, que eu costumo dizer que são até mais importantes da gente entender isso do que a classificação depois, tá? Em algas verdes, azuis, pardas e tudo mais. Porque isso aqui está diretamente relacionado com a função dela aplicada no dia a dia, né? No cotidiano ali, é o que o teu Enem, o teu vestibular vai te cobrar, tá? Então, quando a gente pensa em algas, já falamos que elas são base da cadeia alimentar, organismos fotossintetizantes, as algas contribuem para a redução do aquecimento global. Mas como isso é possível? Porque elas diminuem a quantidade de carbono presente na atmosfera. Quando a gente fala de ciclo do carbono, ciclos biogeoquímicos, que o Enem também adora, a gente entra nesse assunto e coloca as algas aí como um papel principal nessa captação aí de gás carbônico. Não só gás carbônico, né? Carbono no geral, monóxido e tudo mais, tá? Mas principalmente o gás carbônico que a gente tem aí, que vai vir da onde? Da queima, da respiração, tá? Processos de combustão, respiração celular. Então, as algas colocam esse gás carbônico dentro do ciclo do nitrogênio da fotossíntese, transformam esse gás carbônico em glicose, um composto inorgânico em orgânico, e retirando esse excesso de CO2 da atmosfera, elas reduzem o efeito estufa.
elas reduzem o aquecimento global, tá? Isso seria aula de ecologia, né, depois. O problema que a gente tem hoje é que nós temos muita queima de combustíveis fósseis que liberam CO2, CO, monóxido, e nós temos uma diminuição da quantidade de árvores, de verdes, de algas, para a gente poder fazer a captação desse gás carbônico. Então, estamos produzindo cada vez mais gás carbônico e diminuindo seres, né, os autótrofos responsáveis por tirar esse gás carbônico da atmosfera e incorporá-lo na fotossíntese, tá? Então, as algas são importantes nesse sentido porque elas captam esse gás carbônico e produzem ali glicose e tal, e diminuem então o aquecimento global que está atrelado a esse gás carbônico, ok? Então, controla a temperatura global e nós também podemos citar a importância, né, no caso é uma importância ruim que nós temos das algas, mas não é toda delas, porque sempre tem um dedinho de ser humano no meio, né? Que seria da eutrofização. O que seria um ambiente, então, eutrófico? Um ambiente onde nós temos a proliferação exagerada de determinadas algas. Então, por que o homem acaba lançando, na grande maioria dos casos, é o homem que lança esgoto doméstico a céu aberto, resíduos de fertilizantes, organoclorados, organofosforados. Então, nós temos nitrogênio disponível, fósforo, potássio no meio ambiente. E isso faz com que essas algas que vivem nessas regiões, nesses despejos de dejetos, acabem tendo alimento em grande quantidade. Esse alimento maravilhoso, né, lixo, restos, né, faz com que elas se reproduzam em grande quantidade. Há uma superlotação de algas naquela região onde elas estão habitando, elas estão vivendo. Essas algas colonizam todo o espaço, elas formam uma camada na coluna d'água que impede a entrada dos raios solares, e se impede a entrada dos raios solares, consequentemente, eu não vou ter fotossíntese. Então, os organismos que estão ali embaixo, além de não receber sol, não fazem fotossíntese, só aquelas algas que estão mesmo na lâmina, né, da água. E acaba que eu não tenho oxigênio na água e os animais que vivem ali vão acabar morrendo. Então, não é difícil você ver nesses rios ambientes em que nós temos peixes boiando, né, sacolas e outras coisas mais boiando, né? Mas muitos animais acabam morrendo num ambiente eutrófico pelo excesso de algas. Outra coisa que acontece também por causa da eutrofização é o aumento das bactérias anaeróbicas. Se está faltando oxigênio no ambiente, vai ser um ambiente propício para que as bactérias anaeróbicas se reproduzam, se alimentem e produzam substâncias também tóxicas, tá? Toxinas e tudo mais. Então é um ambiente de um cheiro deplorável e de uma região deplorável, assim, própria para nado, para consumo de qualquer coisa que esteja nesse local, tá? Fora a eutrofização, aquecimento global, fotossíntese, que são coisas importantíssimas das algas, nós temos a questão relacionada à importância dela na indústria, tá? Nós temos vários componentes hoje das algas que são utilizados para a indústria farmacêutica, para a indústria alimentícia. Nós temos algas sendo utilizada, a própria alga como alimentação, quando a gente pensa, por exemplo, no sushi, né? E uma superproliferação de alga também pode causar alguns efeitos, como a maré vermelha, que nós vamos comentar aqui também, tá? Não só a eutrofização, como essa questão da maré vermelha são causadas por excesso de algas no meio ambiente, certo? Agora a gente vai fazer uma breve classificação de cada um desses tipos de algas. Então nós temos as primeiras algas, que são as clorófitas. As clorófitas, eu vou deixar a foto de cada uma para vocês aí, tá? Clorófitas são algas verdes, elas podem ser uni- e multicelulares, podem ser também marinhas, dulcícolas ou terrestres. Depois das clorófitas, nós temos as feófitas. As feófitas ou feofícias, né? Clorofícias, feofícias, tá? A forma da gente colocar aí. As feofícias são algas pardas, tá? As algas pardas, elas são multicelulares, a grande maioria é marinha e elas podem formar filamentos, tá? Como você viu aí na foto. Nós temos também as rodófitas ou rodofícias, que são as algas vermelhas, mas não são elas que causam a maré vermelha, por favor, tá? Então, as rodofícias, elas são algas multicelulares e a grande maioria é marinha. As crisófitas são chamadas também de algas douradas. As crisófitas fofinhas aí, né, são unicelulares, habitam diversos ambientes e também são conhecidas como diatomáceas, tá?
essa carapaça que elas deixam aí no fundo do mar, as frústulas que a gente chama, né, são muito utilizadas também na indústria, tá? Para fazer produtos abrasivos, pasta de dente e tudo mais, tá? Ela morre e deixa essa carapaça lindinha aí vista ao microscópio, ok? E depois das diatomáceas crisófitas, nós temos os dinoflagelados. Os dinoflagelados são unicelulares, biflagelados por causa disso o nome, né? A maioria é marinha e nós temos um grande representante aí nesse grupo que são as zooxantelas, tá? Que foi até esse que eu coloquei na foto aí para vocês verem, tá? E para fechar, as euglenófitas, popularmente conhecida como euglena, lindas as euglenas, tá? Fofura no microscópio, bolinha vermelha ali, o ocelo, né? Como se fosse um ocelo ali para captura de luz, né? Para identificar a luz. Temos também bastante clorofila, tá? E as euglenas, elas são unicelulares com 1 ou 2 flagelos e a grande maioria é dulcicolar. Quanto à reprodução, elas podem ser assexuadas, fazer reprodução do tipo assexuada por fissão binária, como a gente já estudou aí, né, em bactérias. Se você não estudou, tem vídeo aqui, né, da Prof. Ju também, em algum lugar aqui, eu ponho no final sobre bactérias, tá? Fissão binária ou fragmentação, e elas também podem fazer reprodução sexuada através da conjugação, onde uma alguinha ali se encosta na outra e tal, e existe troca de material genético, como, por exemplo, uma alga bem famosa que faz tipo de reprodução sexuada, a Spirogyra, ok? Então, resumão aqui de algas com as principais características. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente e compartilha com algum colega que está estudando esse assunto. Se inscreva aqui no canal da Prof. Ju, porque você já sabe, né? Olha aí, biologia é para a sua vida.